Seja bem-vinda. A gente vai estar passando, gente, agora os caderninhos para oração, tanto das pessoas encarnadas quanto desencarnadas. A gente sempre passa o caderninho para você estar colocando o nome. A gente está irradiando, né, uma energia toda segunda-feira às 7h30 que a gente tem aqui a oração interna, certo? Referente às programações da Casa Irmãos de Luz, a gente sempre pede que nos acompanhe tanto no Face como no Instagram, que lá vão estar toda a programação da semana, a gente vai postando todos os dias, o funcionamento da casa. Estamos entrando agora na reta final, entrando em dezembro, né? Semana que vem já é dezembro. Então, o último dia da Casa Irmãos de Luz é no dia 18 de dezembro e retornaremos depois no dia 10. Mas isso a gente vai estar falando sempre, né? E colocando nas nossas redes sociais também. Quero falar um pouco com vocês sobre o Natal. A gente vai ter o Natal Solidário, é o terceiro Natal que a gente faz no Morro da Dona Edith, onde sempre vai o Papai Noel e a Mamãe Noel, né? E nesse dia a gente tenta fazer a alegria das crianças com presentes. Então a gente está arrecadando presentes, a gente sempre pede mais feminino de menina do que de menino, unissex, porque assim não tem como a gente ir em todas as famílias, descobrir a idade, e até porque também daria muvuca, porque a gente ia ter que estar chamando por nome. Então a gente se baseia por presentes unissex, bola, boneca, e tem mais menina do que menino lá no morro. Ano passado a gente já tentou abranger também não só as crianças, mas as famílias também, doando uma cesta básica. E a gente também conseguiu ano passado doar, alguns foram francos e alguns foram chefes, depende do que a gente ganhava de doação, certo? Esse ano a gente quer manter a mesma meta, né? Então assim, a gente vai estar doando o brinquedo, a cesta básica, que a gente já está arrecadando aqui na Casa Irmãos de Luz, e um frango ou um chefe, para estar abençoando essas pessoas, essas famílias, não só as crianças, mas que eles também tenham um Natal diferente, né, que consiga ter alimento na sua mesa. Como a gente sabe, com esse período de pandemia, as coisas deram uma boa dificuldade, deram uma boa trancada, porque muitos eram autônomos, então assim, perderam seus empregos e é bem difícil a vida deles lá. Então eu peço a colaboração de todos, porque sozinho a Casa Irmãos de Luz não consegue, né? A gente precisa da ajuda de todo mundo para a gente fazer esse Natal diferente, que vai ser no dia 18 de dezembro, certo? Agora eu vou pedir para que vocês respirem e inspirem profundamente, que deixem todos os problemas lá fora, que vocês absorvam toda a energia da espiritualidade aqui presente, dos seus guias, dos seus anjos da guarda, para que vocês tirem o melhor proveito da palestra que vai ser passada hoje. Então vamos fazer a oração da Casa Irmãos de Luz. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar Casa Irmãos de Luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da Casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a Casa Irmãos de Luz e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus. Então tá, gente. Hoje a palestra vai ser sobre a dualidade
das trevas e da luz. Eu vou falar sobre a dualidade que temos dentro de nós. Não vou falar especificamente das trevas, dos umbrais, né? Eu vou falar sobre a dualidade que existe dentro de nós mesmos, né? Então, assim, primeiramente, o que significa a dualidade das trevas e da luz? Significa que dentro de nós temos o lado bom e o lado ruim. Todos têm isso dentro de nós. Não somos perfeitos, não nascemos perfeitos. Se estamos encarnados, estamos por algum motivo, para melhorar cada dia mais essas nossas mazelas. Então não somos perfeitos. Então a gente tem essa dualidade. Então quando a gente fala da dualidade é isso. É o lado bom e o lado ruim que temos dentro de nós. Mas o que é a treva? O que seria a treva? Significa escuridão, privação ou ausência da luz. Está associada às coisas negativas. Quem aqui não pensa negativo? Né? Que atire a primeira pedra. Todo mundo tem o seu dia que acorda negativo, né? Então as trevas é isso, é associada ao negativismo, ao abismo, a lugares inferiores, né? Quando a gente está naquele dia que a gente já acordou, já pensando que tudo vai dar errado, e já saímos de casa com aquela fúria, arrastando, né, as trevas juntos. Eu ainda brinquei que até é um assunto que me deixa um pouco nervosa, porque eu ainda falei que hoje eu brinquei com as meninas que hoje eu ia falar um pouco de mim, a treva, né? Porque todo mundo tem isso dentro da gente. A gente está aqui todo dia buscando nos melhorar, né? Então, assim, a gente não pode dizer que a gente é 100%, né? E o que seria a luz? A luz, em física, é radiação eletromagnética capaz de provocar sensação visual no observador normal. Em sentido figurado, aquilo ou aquele que esclarece, que ilumina, e faculdade de percepção, inteligência, esclarecimento, elucidação. Eu vou contar para vocês agora a parábola da candeia, né? E eu vou explicar ela passo a passo para a gente ter assim, uma noção do que Jesus quis falar ali na parábola da candeia, porque ele fala, né, da luz e da escuridão, para a gente poder assim entender um pouco. A parábola é assim, ó: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-se sobre um velador, a fim de que os entrem vejam a luz. Porque nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Vede, pois como ouves, à medida que usais, dessa usarão convosco, e ainda se vos acrescentará, pois ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até aquilo tem que ser-lhe-á tirado. Marcos 4 e Lucas 8. Então, assim, o que Jesus quis dizer? Não se deve pôr a candeia debaixo da cama, mas sobre o velador, a fim de que todos, quando entrem, a vejam. O que ele quis dizer com isso? O que a gente pode entender disso? A gente pode entender claramente que as leis divinas devem ser expostas por aqueles que já tiveram a felicidade de conhecê-las. Pois, sem esse conhecimento, para usar-se-ia a marcha da evolução divina, humana. Então, assim, o que ele quis dizer? Que é para deixar à mostra, né, a luz, não esconder, deixar à mostra as leis divinas. Não espalhar os preceitos cristãos a fim de dissipar as trevas da ignorância que envolve as almas. For esconder egoisticamente a luz espiritual que deve beneficiar a todos. Eu
fiquei sabendo de algo que pode ajudar todo mundo, mas eu escondi, eu coloquei minha candeia debaixo da cama, eu não deixei ela à mostra, para que todos que entrem a vejam. Manda a prudência, entretanto, que se gradue a transmissão de todo e qualquer ensinamento, a capacidade de assimilação daqueles a quem se quer instruir, de vez que uma luz intensa demais a deslumbraria, ao invés de o esclarecer. Então, cada ideia nova, cada progresso tem que vir na sua época. Era até algo que estava sendo falado aqui no estudo antes. Então, assim, tem coisas que não poderiam ser faladas na época de Jesus porque não iriam entender. Mas ali ele deixa claramente que ele fala ali que não é nada oculto que não vai ser descoberto ou ser publicamente falado. Então, assim, tem coisas que foi falado entre linhas, mas que na época não entenderam, mas que agora está sendo elucidado a todos pelo Espiritismo. Seria uma insensatez pregar elevados códigos morais a quem ainda se encontra em estágio de selvageria, como eu estava falando agora, tanto quanto querer ministrar regras de álgebra a quem não domina a tabuada. Então, assim, tem, né, todas as parábolas elas têm as entrelinhas, que na época elas não foram entendidas, mas que agora elas estão sendo compreendidas, conforme a gente vai entrando no período da regeneração e que as coisas estão sendo mais elucidadas. Essa razão porque Jesus tão frequentemente velava seus ensinos, ensinando-se de figuras alegóricas, quando falava aos seus contemporâneos, eram criaturas por demais atrasadas, para que pudessem compreender certas coisas. Já os seus discípulos, em particular, explicavam o sentido de muitas vezes dessas alegorias, porque sabiam estarem eles preparados para isso. Então tinha coisas que os discípulos compreendiam, mas a multidão que seguia Jesus não. Então, na parábola tem uma parte que fala assim, ó: nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, à medida que o homem vai adquirindo um maior grau, que ele vai se desenvolvendo, que ele procura para si mesmo o conhecimento que está lhe faltando, que são, aliás, eles são auxiliados pela providência, de que encarrega de guiá-los em suas pesquisas e projetando luz sobre os pontos obscuros e desconhecidos, para cuja inteligência se mostram amadurecidos. Então, a partir do momento que estamos buscando todo dia nos melhorar, a gente vai tendo consciência. Porque assim, ó, quando eu falo que todos nós temos a luz e as trevas dentro da gente, não estou falando que a gente é ruim, né? Não é essa a questão. Depois eu vou dar um exemplo para vocês poderem entender melhor. Os que se acharam mais adiantados intelectualmente e moralmente foram sendo iniciados no conhecimento das verdades superiores. Então, para aquela época, quando a parábola foi dita, aqueles que eram intelectualmente e moralmente mais evoluídos foram compreendendo de uma outra maneira do que o povo que estava ali acompanhando Jesus na época não compreendeu. Não para a dominação do próximo em proveito próprio, mas para edificar seus irmãos e conduzi-los na senda do aperfeiçoamento. Maiores revelações irão tendo horizontes cada vez mais amplos. Se lhes descortinarão a vista, porque é da lei que aos que já têm ainda mais se dará, né? Então, assim, quando aqueles que estão de posse de algumas verdades, motivados por interesses rasteiros, fazem disso um mistério
cujo exame proíbe, o que importa? Colocar a luz debaixo da cama. Nada mais lhes acrescentará, e até pouco que lhes será tirado. Mais uma parte da parábola. Então, assim, o que adianta eu ter o conhecimento e eu colocar ela debaixo da cama e eu não passar para ninguém? Porque o Espiritismo, ele liberta. O fato da gente perder um ente querido e saber que ele passou para a erraticidade e que um dia vamos nos ver, né, que é aqui, que é a passagem, lá é o nosso lar, nos liberta. Nos liberta, nos tira daquela dor de pensar que nunca mais iremos ver aquele familiar querido ou aquele amigo. Então, para que deixem de ser egoístas e aprendem a dar graça, o que de graça hajam recebidos. Então, assim, que ganhamos de graças passamos. Né? A gente é um canal da espiritualidade e estamos aqui para auxiliar, né, o que de graça nos há recebido, de graça irá ser passado. A vida nos planos espirituais, questão que interessa profundamente os sistemas filosóficos e religiosos, por muitos e muitos séculos permaneceu como um enigma indesejável. Por quê? Que já lá eu vou falar que a vida continua, quando morremos morre o corpo físico, o espírito permanece vivo. Não iriam entender. Então isso foi algo que foi guardado, como é falado aqui pela parábola. Foi sempre um enigma, sempre um mistério. Tudo que envolve o espiritismo tinha uma época que, né, era coisa do diabo, né? Falar que tu frequentava uma casa espírita já ia dizer, meu Deus, o que tu estás fazendo lá? Lá não tem nada de bom. Como? Mas quando a gente está ali numa igreja ou ali com um pastor, que seja qualquer religião, eles falam, o Espírito Santo vem de mim. Eles têm conhecimento que o Espírito existe, mas porém só Jesus. Os outros espíritos são considerados demônios, no caso, né? Então, assim, o Espiritismo, ele nos ensina, nos liberta e nos faz estudar e nos faz cada vez mais nos melhorar. Todo dia buscar, acordar de manhã e tentar ser diferente sempre. Nem que seja um pouquinho de cada dia, porque estamos na carne, né, na matéria, e sim, caímos. Chegou, porém, um momento oportuno em que deveria aparecer publicamente. E daí o advento do Espiritismo. Ele falava na parábola dele que iria aparecer publicamente. E está aparecendo. Kardec nos trouxe. O Espiritismo nos está mostrando isso. Então está vindo mais, está sendo mais elucidado, está sendo falado um pouco mais sobre o Espiritismo. Rasgaram-se então os véus que encobriam esse imenso universo tão ativo e real quanto o que respiramos. E à luz dessa nova revelação, a sobrevivência da alma deixa de ser apenas uma hipótese ou uma esperança, para afirmar-se como confortadora à esplêndida realidade. Então, está na hora de aparecer publicamente. Tira-se o véu do nosso universo e as coisas começam a aparecer. Alguns mistérios que não são mais mistérios e que cabe a gente a estudar cada vez mais e poder compreender. Isso é o que fala a parábola, tá? Então, assim, gente, o que nos impede de atingir o nosso pleno potencial? É uma crença que temos.
sentimento infantil que temos. De muitas vezes nos compararmos aos outros. De achar que o outro é melhor do que eu. De achar que eu não sou capaz de fazer aquilo que ele faz. A gente quer achar no outro o nosso modelo de perfeição. Sendo que a única pessoa perfeita que esteve aqui foi Jesus. Em vez de nos inspirarmos e nos espelharmos nele, a gente fica tentando nos espelhar nos outros, que estão aqui como nós na caminhada e que nem sempre são perfeitos. Maior que nosso é sempre acharmos que nós não podemos servir a Deus porque não somos perfeitos. Essa parte eu achei muito interessante trazer, porque assim, a gente acha que para servir a Deus, para ajudar o outro, para auxiliar o outro, nós temos que ser perfeitos. E não. Ao contrário, para a nossa evolução, para o nosso propósito de evoluir moralmente, a gente tem que servir para acender a nossa luz. Não esperar que acenda a nossa luz para servir. Então, assim, a gente vai observando que essa lei do progresso, a gente sempre quer achar que a gente tem que estar lá naquele ponto mais alto para eu poder servir. Eu vou até dar um exemplo meu. Eu sempre me esquivei das palestras. Porque eu não acho que a minha palestra é tão bom quanto a do Alan, quanto a do João, quanto a da Lu. Entende? Então eu sempre me colocava para baixo. Depois de tanto eles falarem, não, se tu estudar, se tu buscar, tentar se aprimorar, tentar conhecer, tu também vai conseguir. Porque cada pessoa vai ter uma maneira de se expressar. Pode ter palestra do Alan aqui, falando de física, que vocês não vão compreender. Mas pode ter uma palestra minha que eu vou estar falando de amor, de julgamento, da mecânica do pensamento, que vocês vão entender. Porque cada um tem um jeito de falar, né? Então, assim, quando a gente frequenta um centro espírita, ou qualquer outra religião, mas que a gente chega lá pela primeira vez, que a gente é recepcionado, né, pelos voluntários, pelos tarefeiros, né, pelas pessoas da Casa Irmãos de Luz que estão ali, né, ou de qualquer outra casa espírita, que estão ali para ajudar vocês, eles chegam lá bem calminhos, né? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, é sua primeira vez aqui. Daí a pessoa vai falando, então receba, né, essa palavra de Jesus, de amor. Aí vem o palestrante, fala calma, né, pacífica, falando de Deus, falando de Jesus, e eu ali sentada, pensando, meu Deus, acho que eu estou no lugar errado, porque eu não sou que nem eles são tão bons, eles são tão perfeitos, né, e eu não consigo, eu não sei se eu vou ser assim que nem eles. A gente pensa, quando a gente vai a primeira vez no centro espírita, que eles têm tudo calminho lá te recepcionando, né? A gente fala, mas conforme tu vai estudando, conforme tu vai vendo, tem coisas que ficam mais claras, que, como a gente fala, que basta você ficar 15 dias com eles, ali no centro espírita, tu vai dizer, graças a Deus, Senhor, são tudo igual a mim. Porque sim, a gente tem defeito. Porque sim, nem sempre a gente consegue aplicar o que a gente fala. Sim, a gente tem momentos de raiva. Sempre. Não, assim, acontece, né? A gente tem esses momentos de fúria, sim. Então, as pessoas têm que saber que o nosso único exemplo, a única pessoa que a gente tem que se espelhar é sim Jesus. E não aquele que está lá. Naquele momento ele está lá, ele não está na sua plenitude, ele não acendeu a sua luz, mas ele está lá servindo para acender a sua luz. A gente não tem que esperar a luz acender para servir. E a gente está aqui todo dia tentando nos melhorar, tentando ajudar o próximo, né? Então assim a gente tem que... E às vezes pode acontecer de
Ah, eu encontrei a fulana lá da casa espírita, meu Deus, ela estava num momento de raiva, falou umas coisas lá, tipo, já somos julgados, né? E não é esse o intuito, porque nós também estamos na carne, nós também erramos, mas a gente está aqui tentando acender a nossa luz todos os dias. Por isso que eu digo que a luz e a treva, essa dualidade, ela existe. E quando eu digo que nós temos, é o nosso egoísmo, é o nosso orgulho, né? A inveja, são a escuridão que nós temos que trazer para a luz. Então, a partir do momento que eu digo, eu sou... Vou dar um exemplo. Uma amiga veio e disse, vem cá ver o que eu comprei. Daí tu vai lá ver, né, o que ela comprou. Que seja um carro, ou que seja uma roupa, ou um perfume, algo que tu queria. A tua mente já. Por isso que, como eles estavam falando ali no estudo, né, gente... se aqui todo mundo descobrisse o que todo mundo pensava, ia ser um pouco difícil a convivência, né? Então a gente está na carne para melhorar. Então assim, aí ela dentro ficou pensando, eu queria tanto isso, é o meu sonho, eu estou tanto tempo batalhando, tanto tempo correndo atrás disso, mas eu não consegui comprar aquele carro, aquela roupa, né? Não consegui. Então tu ficou pensando naquele e disse, poxa, mas eu pratico a caridade, eu ajudo os irmãos, tô sempre com uma palavra amiga, e ela não faz isso. Eu acho que eu tenho mais merecimento do que ela. Aqui eu tô falando uma coisa banal, né, gente? Mas assim, eu acho que eu tenho mais merecimento. Por que ela conseguiu e eu não consegui? Aí eu já saio dali frustrada, né? Já vou pra casa, já começo a olhar os sites, ver qual é o preço, ver se eu tenho condições de comprar. E daí eu vejo que não vai dar, e depois de um tempo eu pensando naquilo, eu falo, como eu sou invejoso. A partir desse momento que eu falo pra mim que eu sou invejosa, eu trouxe à luz uma treva minha. Esse era um exemplo que eu queria trazer para vocês, porque a partir do momento que vocês colocarem a luz, as trevas, ela vai... É algo que tu vai estar aprendendo, mas tu já está consciente de que eu tive inveja naquele momento. E que, poxa, ela é minha amiga e ela merecia aquilo, né? E eu já julguei, porque o julgamento está bem presente nas nossas vidas. Muito presente. A gente julga primeiro antes de entender e de compreender o próximo. Então, como eu falei, o nosso único modelo de perfeição é Jesus, e é ele que temos que seguir e imitar, se for para imitar alguém, né? Então, assim, todos nós temos a dualidade, basta a gente saber qual que a gente quer seguir, né? Eu quero trazer para fora a minha escuridão, ou eu quero acender a minha luz e ajudar todos que estão próximo da gente? Então, isso é algo que nós que temos que escolher. O que a gente quer trazer para fora? Trazer a treva para que ela... Trazer ela para fora para que a luz a alcance, ou não? Ou vou ficar com aquele sentimento, né? Mas lembrando que sempre existe a dualidade, né? O equilíbrio, né? Se como existe a noite e o dia. É um equilíbrio. Então, assim, eu vi que já está estourando o horário. Para terminar, eu vou contar uma historinha para vocês que eu escutei hoje. Eu achei bem interessante, que fala de que nada é por acaso. Nada que acontece na nossa vida é por acaso. Que diz assim, havia um reino muito distante, onde tinha um rei que adorava receber conselhos de um determinado senhor, que era o seu conselheiro. E esse senhor sempre dizia que tudo o que acontecia era para o nosso bem. Mas o filho desse rei tinha ciúmes e muita raiva desse conselheiro, porque ele dizia que o que ele falava não era verdade. O que esse senhor está falando não é verdade. Não pode, que coisa ruim que acontece para mim é para o meu bem. Não pode. E ele tinha muita raiva dele. E ele dizia que quando ele se tornasse rei, ele ia dar um jeito de dar fim desse conselheiro. Ele não queria mais ele. Então, um certo dia o rei desencarnou
esse jovem virou rei, impossível, do jeito que ele era, né? Ele resolveu fazer uma caçada, porque ele tinha muito prestígio com os outros conselheiros, com os outros senhores que trabalhavam para ele. Então ele não queria se passar por mal, então ele armou uma caçada. Sendo que nessa caçada ele subiu numa árvore, né, e caiu. E no que ele caiu, ele fez uma grande cicatriz na testa. E ele chegou ali nesse conselheiro e falou: mas me dizer que isso também é para o meu bem? Daí ele: sim, nada acontece por acaso. Aí ele, muito bravo com o que ele tinha falado, esbravejou, ele disse: então eu vou cavar um buraco aqui, vou te enterrar, vou deixar tua cabeça para fora, para que os abutres te encontrem quando ele estiver com fome. E vai me dizer que isso que está acontecendo contigo também nada é por acaso? Daí ele falou: nada é por acaso, Senhor, que seja feita a sua vontade. E o rei, muito bravo, deixou ele ali e seguiu com os outros servos dele. Aí um pouco mais para frente, eles tudo a cavalo, eles montaram suas barracas e foram dormir. Mas próximo dali, passou uma centena de ladrões, que roubaram todos que estavam ali e pegaram o rei. E falaram que tinha uma maldição contra eles, e então eles precisavam, entregar uma pessoa que estivesse ali pela redondeza para os deuses deles, para que essa maldição fosse cortada. E eles escolheram ele. Daí ele falava: mas eu sou o rei, vocês não podem fazer comigo. E daí ele assim: você não é nada, a gente vai te levar. E daí ele levou o rei. E quando ele chegou lá para jogar o rei para os deuses, eles viram que ele tinha uma cicatriz na testa. Daí eles falaram: não, a gente não pode te jogar, porque você não é digno do nosso Deus. Você não é digno, você tem essa marca e você não é digno. Solte esse homem, vamos procurar outro. E soltaram o rei. E na hora, o rei lembrou do conselheiro dele, que disse que nada acontece por acaso. Ele juntou os servos dele e voltou. Chegando lá, graças a Deus, o conselheiro estava vivo, né? E ele desenterrou esse conselheiro. E daí ele falou assim para ele: tá, se nada acontece por acaso, me diga, você que não fez nada, eu te enterrei aqui, qual o intuito, né, disso ter acontecido contigo? Daí ele falou assim: graças a Deus que você me enterrou, porque a minha barraca, ela é do lado do Senhor, e eu não tenho cicatriz. Se eu estivesse lá, eu que ia ser levado e eu que ia morrer. Então, nada acontece por acaso. Então, gente, a gente tem que saber que na nossa vida nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Vamos agradecer tanto pelas coisas boas como pelas coisas ruins que acontecem em nossa vida, porque a gente sempre vai tirar um aprendizado disso. Vamos trazer as nossas trevas para a luz. Vamos tirar essas mazelas dentro de nossos corações. Vamos cada dia ser uma pessoa melhor. Lembrando sempre que a única pessoa que esteve, que foi completista, que foi a luz aqui na Terra foi Jesus. Então é a Ele que temos que nos espelhar e não as outras pessoas. É a Ele que temos que seguir e não as outras pessoas. A gente tem que aprender a amar, assim como Ele veio nos ensinar, a amar a todos como eu vos amei. Então era isso que eu tinha para falar hoje para vocês, sobre essa dualidade, né, que a gente tem dentro da gente. Espero que todos tenham gostado. E que fica de aprendizado pra gente, né? Pra gente sempre lembrar que por mais difícil que seja, todos têm um pouquinho de escuridão dentro. Então cabe a gente a entender aquele momento de raiva que aquela pessoa que estava tão próxima da gente teve naquele momento, ao invés de julgar. Vamos passar a ter mais benevolência, mais indulgência com o próximo. Então é isso, a gente vai fazer uma oração para finalizar e o passe coletivo, como a gente está fazendo agora. As pessoas que têm tratamento daí aguardem, que vão ser chamadas na sala, tanto de bioenergia como na sala de passe, certo? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Glória a Deus. Boa noite a todos.